Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 12 de março de 2024, são 6 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo um pouco mais cedo do que de costume, porque eu tenho uma série de exames para fazer hoje, então vou ter que correr para o laboratório daqui a pouquinho. Mas vamos falar sobre as notícias, porque tem muita coisa aqui hoje, né? A Ucrânia fez um ataque massivo contra vários alvos aqui na Rússia, dá para ver aqui, olha só, um monte de coisa atingida, um monte de drone, um monte de lugar da Rússia, inclusive uma refinaria aqui em Nizhny Novgorod, mais uma refinaria de petróleo atingida pelos ucranianos aqui. Taganrog foi novamente atingida também, e mais, aqueles grupos, o Corpo Voluntário Russo e a Legião Liberdade da Rússia, você lembra? São grupos de russos que lutam do lado da Ucrânia. Eles fizeram uma grande invasão aqui na região de Belgorod e Kursk. Tá uma confusão danada, porque aparentemente a defesa russa estava totalmente despreparada para isso aqui na região, e eles estão avançando vários quilômetros sem encontrar resistência aqui. E a bandeira de um desses grupos é parecida com a bandeira da União Europeia, então o pessoal lá em Belgorod está reportando um tanque da União Europeia invadindo a Rússia. Olha só o pavor do pessoal, né? Na região da Ucrânia ocupada pela Rússia também teve ataques. Aqui em Berdiansk, uma grande explosão aqui, a gente não sabe ainda exatamente o que foi atingido, mas teve uma grande explosão aqui. E ontem os ucranianos atingiram um navio que estava nessa região aqui, em algum lugar por aqui, que estava sendo usado como posto de comando para o grupo do Dnipro, né? Existem relatos, existem suspeitas que tanto o general Teplinsky, que é o comandante do grupo do Dnipro, quanto o blogger militar 13th, que é o 13º, né, que é um blogger militar muito ativo, volta e meia a gente lê coisa que ele fala aqui, eles teriam sido mortos nesse ataque ucraniano, né? Esse barco é um barco que estava aqui na região do Dnipro, quando teve a ruptura quando teve a explosão da represa de Nova Kakhovka pelos russos aqui, né? A água toda, a enxurrada toda levou esse barco e ele encalhou em alguma posição aqui. E daí os russos estavam usando ele como um ponto de escuta, porque, veja, é uma posição muito privilegiada, tem Kherson, Mykolaiv, Odessa, tudo perto aqui nessa região. Era um posto russo para escuta, né, dos ucranianos, então teriam atingido essas duas pessoas. A gente não tem confirmação disso. Além disso, na linha de frente não tem nenhuma grande novidade, não mudou nada na linha de frente de ontem para hoje, mas a gente tem lá na Rússia um hacking que conseguiu acessar uma série de documentos do governo russo, documentos bastante críticos, que mostra que o plano do Putin depois da eleição dele na Rússia é, na verdade, um recrudescimento da guerra. Ele pretende depois estabelecer um controle absoluto sobre a Rússia, quase que reestabelecer o comunismo, né? Porque é um controle central sobre tudo, e ameaçar o Ocidente. A proposta dele é desocidentalizar o mundo. Vamos ver isso, que realmente é impressionante o teor dos documentos que estão lá. Eu não acredito que ele consiga fazer isso, mas certamente é preocupante essa intenção dele, né? Essas notícias, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por O Botão do Peter, Dona Lúcia Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, um monte de coisa, mas antes da gente entrar nos assuntos, vamos lembrar da nossa vaquinha. A gente já bateu 90 mil reais ontem. Uma parte do pessoal já doou, obrigado a todo mundo que doou, mas se você não doou ainda tem oportunidade, até dia 15 de março agora, a gente vai manter a vaquinha. No dia 15 de março a gente fecha ela, na verdade no dia 16 vai estar fechada, e aí eu vou mandar o dinheiro lá pro Alex Silva pra gente comprar as coisas lá. Lembrando que essa vaquinha é para comprar material de combate para os brasileiros que estão lá na Ucrânia, blindagem, óculos de visão noturna, enfim, um monte de coisa que eles precisam lá. É verdade, o exército ucraniano dá essas coisas para todos os soldados, mas essas coisas gastam muito rápido, quebram muito rápido, então o que a gente puder ajudar é sempre muito positivo, né? Então, tá a chave do Pix e aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser doar com Bitcoin, tem o link aqui da vaquinha lá na Telecoin, né?
Bom, durante essa noite teve aqui uma série de operações, aqui esse aqui é o comunicado da Ucrânia sobre o que aconteceu na noite de ontem para hoje. Particularmente você tem aqui os russos lançaram 22 drones do tipo Shahid, sendo que 17 deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Fala sobre mais um monte de ações que aconteceram aqui na linha de frente, mas não teve nenhuma mudança significativa na linha de frente, nada que realmente faça diferença, né? Agora, o que está realmente fazendo a diferença aqui, o que está realmente impressionando todo mundo, é o grande ataque ucraniano contra a Rússia nessa manhã agora, em Taganrog. A defesa antiaérea está operando, um monte de alarme está soando lá. Aqui tá vendo, isso aqui é defesa antiaérea, né? É lógico, se tem defesa antiaérea, tem drone. Se tem drone, alguns vão ser atingidos pela defesa antiaérea, mas nem todos, né? Aqui é em Eisk. Eisk é perto aqui. Eisk é nessa região aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Eisk é essa região aqui. Teve alguma coisa atingida ali, ó. Uma grande explosão ali. A gente não sabe o que foi atingido ainda. Aqui em Kursk tá também um ataque, né, de drones. Deixa eu tocar para vocês aqui. Só dá para ouvir o barulho nesse daqui. Tá boa? А где она, блядь? Пропала нахуй. Летит, да. Где, блядь? Где летит, блядь? Падает. Заглуши. Ебать! Ебать! Alguma coisa explodiu ali, né? Aqui em Oriol também, um depósito de óleo pegando fogo aqui em Oriol. Oriol é essa região aqui, ó. Bom, aquilo que a gente viu ali é Kursk, né? Kursk é aqui, a gente ouviu o barulho ali do pessoal. Oriol é mais aqui para cima. Oriol, alguma coisa pegou fogo aqui também, um depósito de óleo pegou fogo aqui também. E aqui é distrito de Obuhovo em São Petersburgo. Também uma explosão grande ali em São Petersburgo, mais alguma coisa foi atingida por ali pelos drones ucranianos, né? Essa manhã está movimentadíssima. Então São Petersburgo, aqui em cima também teve ataque aqui em São Petersburgo também, né? O pessoal fez a festa aqui hoje. E aqui uma refinaria da Lukoil na região de Nizhny Novgorod, também está pegando fogo. Olha só, uma imagem impressionante do incêndio aqui na refinaria. Isso aqui bem na torre de destilação, vai dar um trabalho danado para corrigir isso daí. Está aqui o vídeo da refinaria pegando fogo ali. O pessoal lá de Moscou contou 25 drones em diferentes áreas do país, ou seja, um monte de drone realmente. É o que a Ucrânia falou de fato, né? Que não ia ter esse negócio. Agora é de igual para igual em termos de drone e são drones pesados, né? Agora, como se não bastasse isso, a Ucrânia está lançando aqui um ataque massivo na Rússia. Na verdade, não é a Ucrânia. São os soldados da LSR e RDK, que é a Legião Liberdade da Rússia e é o Corpo Voluntário Russo, e parece que eles atravessaram a fronteira entre a Ucrânia e estão lutando agora dentro da Rússia. Repara essa bandeira aqui do grupo, tá vendo? Ela lembra um pouco a bandeira da União Europeia, e isso está causando uma confusão ali em Belgorod. Então aqui eles entraram aparentemente por 3 pontos aqui na região de Belgorod e estão lá dentro da Rússia. E segundo estão dizendo o pessoal aqui, tem um monte de foto aqui. Aqui, ó, o tanquezinho com a bandeira azul. Dá a impressão que é da União Europeia, né? Pois é. Aqui o pessoal se preparando para a missão. Eu tenho que tirar o som por causa da música. Eles botam música pra caramba aqui, né? Aqui, ó, a infantaria está avançando dentro da Rússia. Não tem nenhuma resistência, segundo esses grupos. Não tem ninguém por ali. O pessoal só caminhando, só entrando lá na Rússia, né? Até onde que eles chegaram, a gente não sabe ainda, mas avançaram bastante lá dentro da Rússia, hoje na região de Belgorod. Aqui, ó. E aqui o pessoal falando justamente da bandeirinha, que é a bandeirinha que eu mencionei. Caramba, bandeira da União Europeia dentro de Belgorod. Não, é a bandeira da RDK e coisa e tal.
Aí, ou seja, eles estão... não, isso aqui é da Legião Liberdade da Rússia, não é do Corpo Voluntário Russo, não. E aí o pessoal esclarecendo aqui o problema da bandeirinha ali, né? Ou seja, os ucranianos fizeram um ataque massivo com drones e tropas nessa região aqui de Belgorod, na Rússia. O pessoal está apavorado lá. Aparentemente derrubaram também um Su-27, mais um avião russo derrubado naquela região também. Seria em Belgorod que foi derrubado esse avião, né? E, ou seja, a gente ainda a essa hora ainda tem pouca informação sobre o que realmente eles conseguiram por lá, até onde eles foram e coisa e tal. Ao longo do dia a gente deve ter mais informações sobre isso. No vídeo de amanhã a gente esclarece até onde foi essa operação do RDK, da Legião Liberdade da Rússia. Até aqui esse pessoal já fez várias operações lá em Belgorod, lá em Kursk, em outras regiões da Rússia, mas sempre foram operações no sentido de distrair o exército russo, né? A ideia era causar confusão ali naquela região para que a Rússia fosse obrigada a trazer tropas para lá, né, e aliviasse para os ucranianos ali. Pode ser que seja mais uma operação desse tipo, ou pode ser que tenha alguma coisa mais séria dessa vez. A gente não sabe até que grau vai essa operação ucraniana ali em Belgorod nesse momento, né? Embora esse pessoal seja do lado da Ucrânia, eles são russos, né? Então essa é a ideia de não botar tropas ucranianas no solo russo, apenas soldados russos estão fazendo essa operação aqui, né? Bom, mas os ucranianos não atingiram só a região da Rússia, que teve coisa em Moscou derrubada, tem problema em Briansk, um monte de drones aqui em toda a região, mas além disso tudo, também teve um ataque aqui em Berdiansk, dá para ver aqui a explosão, foi um ataque grande, não foi uma explosão pequenininha não, né? Justamente alguma coisa foi atingida ali em Berdiansk. E outra coisa impressionante foi esse navio aqui, ó. Esse navio ele estava encalhado em algum ponto ao sul de Stanislav e, segundo estão dizendo, agia como um ponto de controle e escuta russo, né? Então esse navio era um navio que estava ali no rio de Dnipro, um navio russo que estava no rio de Dnipro, na época ainda que os russos estavam por ali, quando os russos explodiram a represa de Nova Kakhovka, ele foi arrastado pela água, né, e acabou encalhando neste ponto aqui, ó. O ponto que ele está, ó, é bem aqui nessa ilhotazinha aqui, nessa penínsulazinha aqui, nesse ponto aqui que está esse navio. E dá para ver porque que ele é um bom ponto de escuta, né, porque ele está próximo de Mykolaiv, próximo de Odessa, próximo de Kherson, e como era um navio parado lá, os russos fizeram dele esse ponto de controle aqui para todo o grupo do Dnipro. O grupo do Dnipro é o grupo russo que protege a margem esquerda ou margem sul, né, do rio Dnipro. Vocês sabem, nessa região toda aqui, o Dnipro, a margem sul deles é controlada pelos russos ainda, temporariamente. A margem norte ou margem direita é controlada pelos ucranianos, né? E tem inclusive aqui em Krink, tem uma cabeça de ponte ucraniana, ou seja, embora aqui seja a margem sul, esse trechozinho aqui é controlado pelos ucranianos, e esse grupo do Dnipro é justamente o grupo que é responsável por desalojar os ucranianos daqui sem sucesso, né? Eles não conseguem fazer isso, né? Então mandaram uma explosão, aparentemente um Storm Shadow. Essa coisa que explodiu aqui de dentro é um bote salva-vidas, né? Isso é um navio, devia ter ali um bote salva-vidas, ela explodiu, o bote salva-vidas jogou para o alto essa coisa aqui. E segundo estão dizendo, teriam havido essas duas mortes, né? Parece que tem imagem do navio, tem realmente a visão dele ali. Ele está relativamente perto da Ucrânia, mas justamente por ser um navio que estava meio abandonado ali, acaba sendo um disfarce bom para os russos, né? Aqui dá para ver que teve o Storm Shadow chegando aqui. O nome do navio é Pogodin Mecânico, o Mecânico Pogodin, que é esse navio aqui que estava encalhado. Ele estava encalhado, não tinha uso mesmo. Então é isso daí. A gente não sabe realmente se aconteceu, mas existe a suspeita aqui, ó. Tem rumores muito fortes que o general Teplinsky e o blogueiro militar 13th, né, 13º, na verdade, morreram em Kherson quando a aviação ucraniana atingiu esse posto de comando num navio, né? Então aqui, ó, Kherson Z, é um blogger militar russo.
Informação alarmante chega que Teplinsky morreu. Os ucranianos teriam atingido uma barca em que ele estava no momento. Inteligência, como usual, acabou dormindo durante o ataque. Isso aqui é um blogger militar dizendo isso. Reportes dizendo de um ataque dos ucranianos numa barca onde estava o Teplinsky naquele momento. Se ele viveu ou está morto não é conhecido, a situação é terrível. Eu vou avisar vocês assim que eu tiver a informação. O RV Voenkor, que é um outro blogger russo, grande também, né? E o 13th sumiu. O pessoal tá perguntando aqui, cadê o 13th? Onde é que tá você, né? E tem mais gente falando aqui também disso daqui. Um número de fontes reportam que o correspondente militar e soldado com o nome de guerra 13th é 200. Ou se 200 é o código para quem é morto, né? Não posso confirmar nem negar, porém, ele não me contactou via mensagem direta, ou seja, tentaram entrar em contato com ele, mas não conseguiram. Outras pessoas estão dizendo que ele teria sido morto pelos Kadyrovitas, né? O 13th tinha mesmo uma briga com os Kadyrovitas, já há algum tempo essa briga dele, não sabemos se foi o caso. Alguns estão dizendo até que, na verdade, o que aconteceu? Os ucranianos atingiram aquela barca porque os Kadyrovitas entregaram a posição do 13th e, por acaso, o Teplinsky estava lá no mesmo momento e acabou sendo morto também nesse ataque. Mas está tudo muito nebuloso por hora, ninguém tem certeza dessa informação, né? Aqui eu já mostrei para vocês o mapa. Aqui, ó. Eu não vou falar muito. Os Kadyrovitas entregaram a posição do 13th, apontaram o lugar onde ele estava e, por mera coincidência, naquele momento, o comando dos paraquedistas russos, que é o Teplinsky, também estava lá. Essas criaturas ruins mataram não apenas um patriota russo, mas também o comandante das forças paraquedistas russas, né, do VDV. Enfim, um monte de rumor. Estão falando um monte de coisa nos Telegram russos, mas a gente não sabe realmente se isso foi o caso, né? Tem uma imagem por aí circulando também do 13th morto, caído, mas aí no caso ele não teria sido morto no navio, teria sido morto com um tiro pelos Kadyrovitas. Não sabemos ainda, vamos ter que aguardar alguns dias. Não vai ser rápido, tá? Porque essas confirmações, ainda mais morte de general, a Rússia não confirma essa coisa rapidinho. É possível que leve muitos meses até a gente ter a confirmação de que realmente o Teplinsky morreu, né? Agora, a gente teve a confirmação de que, na verdade, 2 A-50 foram danificados lá na base de Tangarog, naquele ataque ucraniano de alguns dias aqui, ó. Segundo está dizendo aqui o Rob Lee, oficiais ucranianos disseram ao Financial Times que o ataque na Ucrânia no final de semana ali em Taganrog danificou de forma crítica 2 aviões russos A-50 que estariam naquele lugar para reparos ali, né? Como a gente sabe, os russos têm ainda 6 aviões A-50 que têm alguma condição de voar, mas que teriam que ser reparados. Aparentemente 2 já foram. Restam 4 desses que, em condição de voar, aparentemente os russos não têm mais nenhum. O que tem agora é aqueles que dá para reparar, porque tem uma série de outros que estão totalmente abandonados, que não teriam nenhuma chance de voar mais. E, lógico, os russos falaram que iam retomar a produção desses aviões, mas isso não é um projeto fácil. Bom, falando sobre a linha de frente, teve uma tentativa russa aqui em Terni, em Bakhmut, ali em Ivanivsk, o pessoal está falando aqui, ó, a captura de Ivanivsk não é verdade, ainda está tendo muita luta ali, né? A gente sabe disso, né? Os russos estão tentando tomar Ivanivsk, mas não conseguem. Uma imagem aqui bastante indicativa, um tanque russo com a bandeirinha russa pegando fogo. Os caras foram com tanta vontade, achando que iam ganhar com tanta facilidade, que botaram até bandeirinha no tanque, mas não conseguiram, né? Não chegaram lá. E bom, a gente não tem ainda o mapa do Polé-Volant, como eu estou gravando o vídeo mais cedo, a gente não tem essa informação, mas eu adianto para vocês que tem muito pouca diferença na linha de frente de ontem para hoje, não mudou muita coisa. Talvez agora, a partir desse ataque ali em Belgorod, quem sabe, né, tem a libertação da República de Belgorod e a liberação da República de Kursk, né, a República Separatista de Kursk, na Rússia. Bom, agora, o Budanov deu uma entrevista ontem falando que estão preparando uma operação muito séria na Crimeia. Não dá para saber o que é exatamente. Eles estão falando de invasão da Crimeia? Provavelmente não, né? Seria algo muito grande ainda. Os ucranianos teriam que retomar ali, pelo menos Melitopol, antes de entrar na Crimeia. Não faz sentido invadir a Crimeia diretamente.
mas certamente pode ser uma operação para destruir mais navios no Mar Negro, enfim, ele não deu muitas informações aqui, né? E esse cara aqui, que é um tatar da Crimeia, ele diz que quando a Ucrânia entrar na Crimeia, eles vão ficar surpresos com o tamanho do quanto eles serão bem recebidos lá. O quanto que o pessoal na Crimeia quer a volta da Ucrânia, né? Não gosta dos russos de jeito nenhum, né? Então, eu acredito que sim, né? Mas vamos ver. Será que vai ter invasão da Crimeia pela Ucrânia? Eu adoraria ver isso. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre um relatório de um especialista militar ucraniano que falou que a Rússia pretende mobilizar mais soldados, criar mais divisões do exército para um ataque durante o verão, só que a produção industrial lá não tem capacidade de abastecer esses soldados, de armar todos esses soldados. Então, provavelmente, ele vai ter alguma coisa com 87% dos armamentos requeridos de armas e blindagens e coisa e tal, e isso não vai dar para a Rússia a capacidade de fazer uma mudança estratégica no verão. Ou seja, a Rússia pode continuar os ataques como ela vem fazendo agora, mas vão ser da mesma forma ataques pouco eficientes, ataques que não conseguem avançar de forma significativa a linha de frente, né? Bom, e olha só que coisa, o pessoal que foi no protesto e no funeral do Navalny, lembra que a gente falou que estavam sendo gravados com câmeras, né, para reconhecimento facial? Pois é, um monte deles recebeu agora aviso de mobilização, foram chamados para lutar, para morrer, né, na guerra da Ucrânia, né? É aquele negócio, é óbvio que governos ditatoriais fazem isso mesmo, né? Bom, a OTAN está se preparando para uma eventual guerra com os russos, né? O presidente da Polônia disse que propôs para a OTAN aumentar o gasto militar de 2% para 3%, que seria realmente alguma coisa interessante para a OTAN para se preparar para a guerra com a Rússia, né? Tivemos aqui a entrada da Suécia, o hasteamento da bandeira da Suécia na sede da OTAN, né? Isso aqui é lógico, é coisa protocolar, a Suécia já faz parte da OTAN, mas mais uma cerimônia interessante para botar a bandeira da Suécia lá, o pessoal participando dos exercícios, excelente notícia, né? A Ucrânia vai receber 800 mil projetos de artilharia nas próximas semanas, segundo o Petr Pavel, que é o primeiro-ministro da Chequia, né? Lembra aquela organização? Ele organizou, conseguiu achar um fornecedor para essa munição e arrumou financiamento dos outros membros europeus. Então, daqui a pouquinho, a Ucrânia vai receber isso tudo aí. Ótima notícia. E alguém gravou aqui 32 lançadores de foguetes APR-40 foram filmados ali na Romênia indo em direção à Ucrânia, né? Excelente notícia aqui, está chegando um bocado de equipamento lá para a Ucrânia, né? O André Ventura, uma boa pergunta para todo mundo, né? O cara é de direita, mas vocês sabem, no mundo todo tem a direita maluca e tem a direita com a cabeça no lugar, né? A direita maluca é a direita que acha que o Putin é um conservador de direita e coisa e tal. Esse pessoal deve ter caído e batido a cabeça em algum lugar, porque não é possível, né? A direita maluca é o Trump, o Orbán, o Bolsonaro. O Bolsonaro também está com essas ideias de que a Ucrânia tem que se render e coisa e tal. Esses três aí são os malucos, né? Mas a direita que está crescendo de verdade é a direita que entende que a agressão russa na Ucrânia é totalmente inaceitável, né? Então, o André Ventura desse time, ele falou que, inclusive, admite tropas portuguesas na Ucrânia e tem uma posição bem clara contra o Putin. É o que eu falo para vocês, não tem alternativa. Qualquer um que ficar do lado do Putin vai estar queimando o seu nome na história. Eu espero que o Bolsonaro mude de ideia muito rápido. O pessoal fala que, não, mas o Bolsonaro não falou isso, não sei o que lá. Não falou diretamente que é a favor do Putin, fala que é neutro e coisa e tal, mas é o que eu falo para vocês, neutro e apoiar o Putin é a mesma coisa. Tem que ser a favor da Ucrânia. É a única saída ética nessa situação. Bom, falando sobre o 20 Dias em Mariupol, que ganhou o Oscar, né? O pessoal tá botando aqui o trailer do filme, coisa e tal, falando sobre alguns dos eventos que aconteceram. E o pessoal tá agradecendo aqui a Ucrânia, né? Dedicando aos ucranianos, às pessoas de Mariupol, a todo mundo que está defendendo o nosso país da agressão. Então, muito bacana o discurso dele. E também estão falando aqui sobre o Volodymyr Nikulin,
que não é apenas um dos principais caracteres, um dos principais personagens, né, desse filme, como também é quem salvou o filme, né? Ele arriscou a vida dele para levar os jornalistas, para tirar os jornalistas de Mariupol. Os jornalistas foram para lá, começaram a gravar o documentário do que estava acontecendo, e nesse momento a Rússia começou a apertar ali, né? E antes de fechar o cerco, ele conseguiu tirar o pessoal lá de Mariupol, tirar o filme de lá. Se não tivesse feito isso, o filme não existiria hoje, né? Então realmente é impressionante isso daí, muito bacana o personagem aqui do Volodymyr Nikulin. Personagem não, né? Ele é uma pessoa real, né? Ele é um personagem no filme, mas ele é uma pessoa real que salvou o filme como um todo. Bom, teve um discurso do Orbán ontem maluco, né? Ao contrário do Ventura, ao contrário da Giorgia Meloni, ao contrário da direita que tem a cabeça no lugar, o Orbán não tem a cabeça no lugar. E ele está falando aqui que o Trump não vai dar nem um centavo para a Ucrânia lutar contra a agressão russa, e assim ele vai acabar com a guerra, né? Esse cara é um idiota, porque no final das contas ele próprio falou que não quer a Rússia na fronteira da Hungria, e se a Ucrânia perder essa guerra, a Rússia vai estar na fronteira da Hungria, né? Evidentemente que vai, né? Ou seja, é um idiota, não acredito que ele está falando verdade, mas de qualquer forma é assustador esse tipo de coisa, né? E uma outra coisa que ele falou nessa entrevista também é que a Europa sozinha, sem a ajuda dos Estados Unidos, não tem como financiar a Ucrânia. Tem sim. Se você comparar o PIB da Europa com o da Rússia, é alguma coisa em torno de 23 trilhões contra 1,8 trilhão, né? Então, com certeza tem como apoiar a Ucrânia só a Europa, sem os Estados Unidos, mas não é o ideal. Eu não acredito que isso vá acontecer. Eu tenho certeza que mesmo o Trump ganhando nos Estados Unidos, ele não vai cortar esse financiamento. O poder institucional dentro do governo americano é muito forte. Você vê situações como o Biden com o Netanyahu lá em Israel. O Biden não gosta do Netanyahu. O Netanyahu é de direita, o Biden é de esquerda. No entanto, ele está ajudando Israel. Por quê? Porque ele é obrigado a isso. Ele não pode simplesmente falar não. A questão institucional lá nos Estados Unidos é muito mais séria nesse aspecto. E é o que eu falo para vocês. Esse é o ponto. Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de perder essa guerra. Seria algo totalmente inaceitável, né? Bom, e teve um grande hacking de sistemas lá em Moscou. Aqui está o pessoal dizendo que o Putin não é um presidente legítimo, que eles pegaram todas as informações, um monte de documentos, criptografaram uma série de computadores, botaram lá, segundo estão dizendo aqui, foi um ataque de ransomware, ou seja, os computadores russos estão todos criptografados e tem um monte de documento aqui. Eles falam que vão decriptografar esses arquivos, disponibilizar tudo, mostram aqui um monte de arquivos que foram disponibilizados. Aqui, por exemplo, tem um documento que eles obtiveram, que é justamente da política de exportação do caos para o exterior, segundo Putin, né? A ideia, segundo eles estão dizendo aqui, ó, essa aqui é uma outra descrição disso daqui, a ideia é, depois da eleição, justamente fazer um aperto autoritário na Rússia, ganhar ainda mais o controle sobre a população para preparar a operação de desocidentalização do mundo. Ou seja, eles querem, de fato, exportar o caos, exportar um monte de coisa aqui. Eles vão fazer, olha só, ser proprietário da economia, voltar ao modelo soviético, cercar totalmente a imprensa, purgar o Ocidente através disso, totalitarismo aqui, total vindo. Eles querem voltar à influência através do Union Blaze, que é uma iniciativa para reconstruir o poder russo, o shadow power russo no Ocidente, através de pesquisa acadêmica, ou seja, vão tentar o mesmo caminho da China, né, dos institutos Confúcio. Enfim, um monte de documentos aqui mostrando que a ideia do Putin depois da eleição não é abrandar a coisa, é ainda piorar mais a coisa, é ainda aumentar a repressão sobre o povo russo e preparar para a grande guerra com o Ocidente, né? Eu acho isso aqui bastante preocupante. Eu espero que ele não tenha essa oportunidade de fazer isso daqui, algo que pode jogar o mundo numa esteira aí de caos, de guerra por muito tempo. Tem que parar esse cara na Ucrânia. Se a Ucrânia recupera os territórios dela, o Putin perde a força na Rússia, perde a iniciativa e esse pesadelo todo acaba agora.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.